Vamos falar um pouco no caso de comércio. De comércio a gente está falando do quê? A gente está falando de loja, a gente está falando de loja de roupa, loja de qualquer coisa. A gente está falando do restaurante, do bar, a gente está falando tudo aquilo, todo aquele empreendimento que vende alguma coisa palpável, né? O que a gente tem de vantagem nisso? Geralmente, tá? E aí, existem exceções, óbvio, tá? Mas eu vou generalizar porque nós estamos falando como um todo aqui. Geralmente, o comércio, ele tem um ponto de equilíbrio mais rápido. Bru, o que é ponto de equilíbrio? É quando o que você vende paga o que você gasta e aí, então, começa a sobrar dinheiro no mês, tá? Em média, são dados que a gente pega no Sebrae, dados que a gente pega em entidades comerciais, né? Em média, uma empresa de comércio, ela demora de 1 a 3 meses a chegar nesse ponto de equilíbrio. E uma empresa de serviço em torno de 9 a 12 meses, né? E por que tem essa diferença? Essa diferença existe porque quando você abre um comércio, você abre uma loja de roupa, né? Instantaneamente, você abriu a loja, pessoas vão passar ali e elas vão comprar de você. Então, tanto é que você tem aquela expressão, né? Eu vou fechar o caixa. Todo dia você fecha o caixa da sua empresa, né? Todo dia você vai lá e vê quanto que foi que você vendeu, emitiu de nota e tal, né? Ao passo que o serviço, geralmente, ele depende de um pouco mais de esforço de venda para você atingir esse ponto de equilíbrio. Ele é um negócio de construção de carteira, né? O comércio, você pode ver o supermercado, por exemplo, a farmácia, né, a drogaria e tal, a loja de conveniência. Dificilmente você vai entrar numa delas e elas vão pedir os seus dados, elas vão pedir o seu contato. Aquela loja que pediu o seu contato, assim, para poder manter um relacionamento com você e não manter uma venda, tá? Para manter um relacionamento com você, ela com certeza vai se diferenciar no mercado. Porque geralmente eles não pedem. Geralmente, esse dado, ele é perdido, a pessoa passa em frente a uma loja, compra, até mesmo, você vê o iFood mesmo, você entra lá no iFood, compra, quem tem seus dados é o iFood. A loja lá, dificilmente o restaurante manda alguma coisa, sei lá, um imã de geladeira ou algum presentinho, alguma coisa que acho que teve... Esqueci o nome do restaurante que me mandou um código assim, que era para eu entrar na internet e responder uma pesquisa, e aí ele pegou meus dados. Mas são pouquíssimos, a maioria não faz isso. Então, a vantagem do comércio é você atingir um ponto de equilíbrio mais rápido. Outra vantagem do comércio é você ter uma capacidade produtiva que está no estoque, não na mão de obra, né? Então, veja, uma loja de roupa, a capacidade produtiva dela está naquele estoque que está à mostra ali, né? Muito mais do que naquela mão de obra. De repente, você tem uma vendedora, duas, e você e mais uma vendedora, tá tudo certo, né? E o estoque, ele é a capacidade produtiva, vamos falar assim, né? No serviço, não. Depois nós vamos falar de serviço, vamos focar só no comércio aqui agora. E outra vantagem que a gente tem, o ponto comercial tem mais visibilidade, né? Geralmente, empresas de comércio são empresas que têm a porta para a rua, né? Ou empresas que estão dentro de um shopping center, ou que estão dentro de uma galeria, ou que estão simplesmente com a porta para a rua, com a cara para a rua. Então, a possibilidade de alguém te ver ali é muito maior, né? Então, geralmente, o ponto comercial também, o fato de você ter um ponto comercial também é uma vantagem, né? Hoje em dia existem as lojas online, né? E você tem aí, eu gosto do modelo de negócios do Mercado Livre, né? Um modelo na qual você vai vendendo e você vai ganhando méritos ali
Eu sempre, quando compro no Mercado Livre, eu dou uma olhadinha se a pessoa que está me vendendo, ela tem uma classificação boa ali no Mercado Livre. Eu acho isso interessante. Então, é uma forma de você fazer um ponto comercial online. Né? Olha que louco. Você faz um ponto comercial com base nos méritos que você recebe ali pelas vendas online. Eu não sei se as lojas do Instagram, ou Enjoei, ou outras plataformas têm essas classificações, mas eu acho bem interessante. Então, mas é basicamente pautada dentro do ponto comercial, que acaba tendo mais visibilidade quando é assim. E qual que é a desvantagem de você ter um comércio? A desvantagem é o investimento inicial, que muitas vezes é necessário. Por quê? Você tem estoque, não tem jeito. Né? Você tem estoque. Quando você tem estoque, você precisa de um investimento inicial maior. Né? Você precisa ter aquele estoque para você estar iniciando o seu negócio. Né? Então, essa é uma desvantagem. É contornável? Muitas vezes é. Por quê? Muitas vezes, hoje em dia, né, esses estoques são negociáveis. Talvez se você tiver um restaurante, você tem que ter estoque de comida, você tem que fazer um controle de estoque aí bem rígido, né? Mas são negociáveis em termos de pagamento. Eu lembro que quando eu trabalhava com motocicleta, eu tinha como objetivo dentro a gente tinha uma boutique assim de acessórios de coisas de motocicleta, né, jaqueta, capacete e tal e tal. E eu tinha objetivo, eu dava objetivo para o estoquista, que era assim, ó, seguinte, você precisa comprar em 6 vezes e vender em 3 vezes. Ai, Bruna, como assim? Você compra a mercadoria dividida em 6 vezes no fornecedor, mas você divide para o nosso cliente em 3 vezes. É o seu máximo. Então, com isso, você usa, entre aspas, o dinheiro do seu fornecedor para girar o seu estoque. Faz sentido? Para pensar que você vai ver que faz sentido. Então, importante, controle de estoque. É uma desvantagem do comércio? Porque controle de estoque, gente, muitas vezes, se você tem muitos itens no seu leque de opções, é bem complicado, porque o estoque, ele tem um custo naquela operação que você está fazendo. Né? E aí, talvez você fale para mim, como assim? Tem custo? Tem. Se você compra, sei lá, você tem uma loja, você compra uma bolsa. Né? Essa bolsa te custou 100. No mês você não vendeu, passou 30 dias. Essa bolsa, ela vai te custar 100 mais a defasagem do dinheiro que você comprou ela, mais a inflação. Né? E por aí vai. Se ela ficar 6 meses no seu estoque, ela não vai te custar mais 100. Você tem que ter um reajuste da inflação. Nós vivemos num país em que a inflação existe. Ela não é zero. Se ela fosse zero, beleza, né? Ficava no mesmo patamar, mas ela não é zero. Então, o estoque, ele tem um custo mensal. Né? E controlar isso é uma arte, vamos falar assim. E é uma arte, você nasce com esse dom, Bruna? Não. É planejamento, é estudo, é prática, mas a gente dá conta, com certeza. Então, desvantagem de você ter um comércio, o investimento inicial, porque você vai precisar de estoque, geralmente você vai precisar de ponto comercial, mas e desvantagem também, controle de estoque, que é uma coisa muito sensível. Você vai precisar ter, principalmente quem trabalha com loja de roupa ou loja de acessórios, ou lojas que as estações mudam as coleções e aí você precisa se atualizar, é um desafio.